Neemias capítulo 4. Ajuda aí o seu irmão do lado a encontrar. Livro de Neemias capítulo 4. Podemos ler? Quem já encontrou, diga amém. Vamos lá? Versículo 1 a seguir. Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos um muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se de sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. E disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que eu pus nos lugares baixos, pus guardas nos lugares baixos, atrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Todos digam amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos para a gente orar. Curve a sua cabeça por um instante. Senhor, fala conosco nesta noite, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo. Estamos aqui reunidos nesta noite, aqui, Senhor, congregados, com o nosso coração aberto, sedento para ouvir Tua voz. Deus, a minha oração é que nada venha nos distrair, que nada venha roubar a nossa atenção, mas que nós sejamos ministrados por Ti, Senhor, nesta noite. Usa-me, ó Pai. Fale com aqueles que assistem agora, com aqueles que ouvem agora, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Seja alegria. Esse capítulo 4 de Neemias, ele é uma sequência, né? Parece uma história
sendo contada em capítulos, como uma novela, por exemplo, é contada em capítulos, uma série é contada em capítulos. Talvez aqueles que vieram semana passada vão entender um pouco melhor, porque alguns que talvez estão chegando agora. Mas para você não ficar boiando, eu quero fazer uma breve introdução. Neemias era aquele homem que Deus levantou para reconstruir a cidade de Jerusalém. Ele tinha uma missão, que era reconstruir aquela cidade, reconstruir o muro de Jerusalém, as portas de Jerusalém, organizar aquele povo novamente como uma sociedade. Era um povo que precisava recomeçar, e recomeçar não é uma missão fácil. Recomeçar exige planejamento. Recomeçar exige você ter propósito, objetivo muito bem definido. Você precisa saber onde você quer chegar. Arruma aí para mim, irmão, por favor. Você precisa ter um objetivo, você precisa ter um propósito e saber aquilo que você quer alcançar. Quem está entendendo? Diga amém. Então eles tinham um objetivo, eles tinham um propósito, eles tinham um plano de ação. E todo plano de ação, todo objetivo, todo planejamento, quando você cria um planejamento, você vai colocando as etapas. E a primeira etapa que eles precisavam fazer para que aquela cidade fosse reconstruída, para que eles pudessem recomeçar e se reorganizar como sociedade, eles colocaram o seguinte propósito: nós vamos começar pelos muros. Primeira coisa, nós vamos cercar esta cidade. E depois que nós já cercarmos a cidade, depois que a cidade for totalmente murada, nós vamos reconstruir a parte de dentro dela. Primeiro nós vamos cercar. Você compra um terreno. O que eu faço? Primeira coisa, cerca o terreno. Vai lá, prepara o terreno, cerca, para que você possa começar a trabalhar lá dentro. Quem entendeu? Diga amém. Então nós vamos cercar a cidade. E quando eles começaram a trabalhar dentro desse projeto, quando eles começaram a se empenhar para reconstruir aquela cidade, lembrando que aquela cidade, ela representa a minha vida e a tua vida. Quem entendeu? Diga amém. A cidade representa a nossa vida. Quando eles começaram a trabalhar, quando eles começaram a fazer, colocar a mão na massa, quando o projeto saiu do papel e começou a se tornar realidade, quem está entendendo? Diga amém. Quando saiu da mente, porque projeto tem que sair da mente, o plano tem que sair do papel, o papel por papel não resolve nada, o projeto ele tem que acontecer. E quando eles começaram a fazer acontecer, quando eles começaram a dar os primeiros passos, quando eles começaram a agir, a trabalhar, a levantar as mangas para trabalhar, diz a Bíblia que Deus começou a agir em favor deles. Diz a Bíblia que Deus começou a preparar todas as coisas. Diz a Bíblia que Deus começou a movimentar os céus em favor daquele povo. Diz a Bíblia que as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a acontecer. Existe uma profecia aqui nesse texto. Deus vai fazer as coisas fluírem na tua vida. Deus vai fazer as coisas acontecerem na tua vida. Projetos que estavam no papel, somente nas ideias, elas se tornarão realidade em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Aplaude o Senhor bem forte, aleluia. Glória a Deus. Esse ano não é ano de fazer projeto. Esse ano é ano de viver projetos, amém? Esse ano é ano de sonhar. Este ano é ano de você viver sonhos. E esta palavra, levanta sua mão para o céu, ela vai se cumprir na tua vida. Tem projeto que vai sair do papel e vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus fará fluir. Deus dará condições para você viver os projetos dele. Em nome de Jesus. Quantos podem adorar e exaltar a Deus por isso? Glória a Deus. Fala para o irmão do lado, vai acontecer em nome de Jesus. Quem
as coisas começaram a se encaixar. A base começou a ser feita. Quem está entendendo, diga amém. As colunas foram sendo colocadas. As primeiras pedras foram sendo colocadas no seu devido lugar. Começaram a levantar a estrutura. E o interessante é que quando você está fazendo a estrutura, não chama tanta atenção, a não ser que entenda. E eles foram começando a edificar. E quando aquele muro começou a aparecer, quando aqueles que estavam no lado de fora, aqueles que estavam assistindo, quem entendeu, diga amém. Tem pessoas que elas estão assistindo a nossa vida. Quando aqueles começaram a ver o que estava acontecendo, os problemas começaram a surgir. E quais foram o tipo de problema que eles começaram a sofrer? E nós também passamos muitos momentos assim. No meio deles, começaram a surgir pessoas pessimistas. Pessoas do quê? Pessimistas. O que é o pessimista? Só vê o lado negativo. Pessimista é aquele que sempre acredita que vai dar errado. Pessimista é aquele que não está na mesma sintonia, na mesma vibe, na mesma pressão que você está. Ele está ao contrário. Você quer ir, ele quer voltar. Então pessimistas começaram a surgir. 2, pessoas desanimadas. O que é uma pessoa desanimada? Você está cheio de ânimo, cheio de disposição, e a pessoa está desanimada. Tem pessoas que elas já acordam na segunda-feira cheia de gás. Mais uma semana que inicia. Outras pessoas começam a semana reclamando. Mais uma semana que inicia, cheio de pessimismo, cheio de desânimo. Eu não sei em qual lado você se enquadra, mas que a partir de hoje, em nome de Jesus, você já pode acordar animado, cheio de fé, cheio de disposição, tirando todo o desânimo e todo o pessimismo de lado. Posso ouvir amém? Amém. Então adore o Senhor essa noite. Glória a Deus. Amém. Então, começaram a surgir pessoas pessimistas. 2, pessoas desanimadas. Pessoas que não acreditavam naquele projeto. Sabe qual é o problema das pessoas não acreditarem naquilo que nós estamos sonhando ou lutando para acontecer? Sabe qual é o problema? Você começar a desacreditar também. Você deixar de acreditar. Isso jamais pode acontecer. Qualquer um pode desacreditar do meu projeto. Qualquer um pode achar que não vai acontecer. Qualquer um pode achar que aquilo que eu sonho é loucura. Qualquer um, menos eu não posso achar. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que ser o primeiro a acreditar. Eu tenho que ser o primeiro a trabalhar. Eu tenho que ser o primeiro a sonhar. E não pense você que as pessoas vão acreditar com você. Não espere a aprovação de ninguém. Não espere esse apoio de ninguém. Não espere o incentivo de ninguém. Porque quando Neemias começou a trabalhar, diz a Bíblia que os homens daquela cidade começaram a duvidar. Diz a Bíblia que os inimigos começaram a duvidar que aquilo ia dar certo. Tem gente achando que não vai dar certo. Tem gente apostando que não vai dar certo. Mas vai dar certo, porque Deus, Ele está conosco. Amém? Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Quem disse que não vai dar certo? Porque como o homem de Deus vai dizer que vai dar certo, em nome de Jesus. Então, pessimistas. 2, desanimado. 3, pessoas que não acreditavam, davam total descrédito a Neemias. Pessoas que eram opositores. Opositor não é simplesmente aquele que não acredita.
Opositor é aquele que quer sabotar o nosso projeto. Eu estou com o seu irmão do lado, diga assim: não deixe ninguém sabotar os teus sonhos. Posso ouvir amém? Opositor é aquele que quer roubar a tua força. Opositor é aquele que quer fazer de tudo que for possível para te tirar do foco. Opositor é aquele que quer colocar na sua mente que você não vai conseguir. Esse é o opositor. Enquanto ele está desacreditando lá na casa dele, é problema dele. Agora o opositor é aquele que vem até nós, é aquele que chega em você, é aquele que se aproxima de você. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Já está até lembrando algumas pessoas, né? Aqueles que chegam perto de você, eles querem sabotar você, eles querem desamarrar o teu sapato, eles querem fazer você tropeçar, eles querem fazer você desacreditar, eles querem ver você parado porque eles estão parados. Mas em nome de Jesus, Deus é maior e Ele está conosco. Amém? Você pode adorar e exaltar esse Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Posso ouvir amém por isso? Então eram pessoas desanimadas, pessimistas, que não acreditavam, eram opositores. E eram pessoas que elas ameaçavam Neemias. E a ameaça, o que é ameaça? Ameaça, quando você chega para alguém, você fala algo para essa pessoa para intimidar essa pessoa. Quem entendeu? Diga amém. Isso é uma ameaça. Alguém chegar para você e falar: olha, vai acontecer tal coisa com você. Se você não fizer tal coisa, eu vou fazer isso com você. Isso é uma ameaça. Isso é um crime, por sinal. Se ameaçar alguém é um crime. Se ameaçar que vai matar alguém, isso é um crime. Não pode ameaçar. Porque a ameaça, ela traz um trauma para a pessoa, ela traz uma pressão para a pessoa. E tem pessoas que elas se sentem ameaçadas e elas simplesmente paralisam na vida. Tem pessoas que elas não sabem lidar com pressão. Neemias teve que aprender, olha para mim, ele teve que aprender a lidar com pressão, a lidar com os nervos à flor da pele. Ele teve que aprender a lidar, a trabalhar com pessoas olhando para ele e dizendo: não vai dar certo. E sabe quais eram as ameaças que eles diziam? Olha, ainda que você edifique um muro, virá uma raposa e vai derrubar esse muro. A ameaça era agir em torno de mentiras, muitas vezes. E aquelas ameaças, elas vieram para parar Neemias, para neutralizar o trabalho, o foco de Neemias, para tirar Neemias do propósito de Deus. E eu sei que tem pessoas aqui dentro que têm passado por ameaça, que têm sofrido pressão, que têm passado por dias difíceis. E eu quero dizer para você que Deus está contigo. E essas palavras de ameaça, elas caem por terra hoje, porque maior é Deus que está conosco. Você pode adorar e exaltar a esse Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Posso ouvir amém? Amém. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Ninguém passou por tudo isso. Ou seja, não vai ser fácil não, queridos. Toda vez que eu entro em um projeto, eu sei que vai ser difícil. Não tem projeto fácil. Só se for um projeto insignificante. Só se for um projeto mediano, medíocre. Projetos grandes, a pressão é grande. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Esteja pronto para sofrer pressão. O que Neemias fez, pastor, para lidar com tudo isso? Sabe o que ele fez? A dica. Sabe o que ele fez? Olha o que diz aqui a Bíblia. Pega a sua Bíblia. Versículo 4. Ouvi, ó Deus. O que ele fez, pastor? Ele falou com Deus. Como a gente fala com Deus? Através da oração. Colocou a cara no pão. Deus, o Senhor ouviu o que eles disseram a meu respeito. Senhor, o Senhor está vendo aquilo que eu estou passando. Deus, o Senhor sabe